Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa estar entre nós e que a espiritualidade amiga, a espiritualidade da Casa de Glacos, nossos mentores, possam estar conosco, nos orientando, nos conduzindo nesses momentos em que estamos aqui em contato mental com a espiritualidade superior. Nosso propósito hoje é elaborar pensamentos, elaborar raciocínios sobre um ensinamento do Evangelho dentro da máxima que Jesus nos deixou, que é brilhe vossa luz. Jesus é colocado para nós como sendo a luz do mundo. Quando buscamos o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, no versículo 14, exatamente no momento do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, Mateus narra que Jesus, voltando a todos os discípulos e se dirigindo também a todos os que o seguiam, ele diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, e nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro. Assim ela brilha para todos que estão na casa. Brilha do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, elas glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Bom, nesse exato momento, Jesus faz uma proposta e justifica essa proposta. Primeiro, ele diz que nós, os discípulos e os seus seguidores, somos a luz. Nós somos portadores dessa luz. E, em segundo lugar, ele propõe o quê? Que nós permitamos que a nossa luz brilhe, que a nossa luz clareie, que nossa luz se manifeste. Bom, nesse momento, a gente dá uma refletida, dá uma pensada, como isso? Como é que acontece isso? Que luz é essa que eu nem sabia que eu tinha? Se eu não sabia que eu tinha essa luz, como é que eu vou fazer essa luz brilhar? Nós somos questionadores, nós somos extremamente pensantes, somos seres racionais e tentamos seguir o Espiritismo. Como é que a gente interpretaria esse raciocínio? Lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 1, Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, lá no capítulo 1, abrindo o livro Vinha de Luz, nós encontramos uma mensagem que esclarece perfeitamente sobre esse tema, que é extremamente profundo, nos traz um monte de reflexões e nos deixa pensar muito sobre nossas atitudes, sobre nossas ações. A mensagem de Emmanuel diz o seguinte: meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama os despojos, o homem busca emoções, mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento.
pessimistas que se enclausuram nas nuvens negras, atendendo a propósitos deliberados, durante séculos e séculos. Suprem de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia. Sob a qual se comprazem. Temos também os ironistas e os caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos de sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher as contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristezas, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflito, de cálculos, de aflições e de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender e semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas essas páginas. Dentro dele não há palavras de revelação civilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos entreguemos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é uma exortação, nem profecia, é apenas um convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplandece, consumindo a energia que a usina lhes fornece, ofereçamos a instrumentalidade da nossa vida aos imperativos da perfeição, para que os ensinamentos do Senhor se revelem por nosso intermédio, aclamando e sendo de nosso semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. É uma lição um pouco comprida, mas extremamente profunda e extremamente motivadora a trabalhar na seara do Mestre Jesus. A luz clareia, a luz ilumina. Dizemos, e Emmanuel nos confirma, que a luz é o conhecimento. Emmanuel afirma isso na nossa lição em todo o tempo. Da mesma forma que o desconhecimento nós tratamos por ignorância. Quando nós falamos ignorância ou ignorante, muitas vezes essa palavra tem um som ou um peso muito acentuado. Mas o que é o ignorante? Nada mais, nada menos do que a pessoa que ignora, do que a pessoa que desconhece. Quem ignora, desconhece. E por isso, muitas vezes, é tratado como trevas. Se ele é desconhecedor da luz, ele está em trevas. A luz é o conhecimento, é o desenvolvimento da inteligência. É preciso que nós entendamos os ensinamentos de uma maneira clara,
de uma maneira concisa, para que a nossa luz brilhe. E que luz é essa que nós vamos fazer brilhar? Que luz é essa que eu tenho e não sabia, que eu vou deixar escapar, que eu vou deixar dividir ao meu redor? É a luz do entendimento, do desenvolvimento. Jesus, a luz do mundo, clareia para nós, ensina para nós, nós assimilamos. Ele nos esclarece e o nosso dever como discípulo, como seguidor de Jesus, é repassar esses conhecimentos, é repassar esses ensinamentos que nós adquirimos. E ao entendermos, ele propõe exatamente isso, que façamos brilhar a nossa luz, a todo instante, a todo momento. Assim é que nós estaremos fazendo a nossa parte, assim nós estaremos comungando com os ensinamentos de Jesus, estando fazendo brilhar a nossa luz. Como? Através de nossas boas ações, através das nossas boas intenções. Assim nós estaremos glorificando e honrando o nosso Pai que está nos céus. Então podemos concluir de imediato, né? Como é que nós vamos fazer brilhar nossa luz? Através de nossas boas obras, auxiliando nosso semelhante. Nós percebemos em todas as passagens de Jesus ensinamentos. Em praticamente todos os relatos, nós temos ensinamentos extremamente profundos. A parábola do semeador é um exemplo, né? Ilustra e relaciona perfeitamente o conhecimento, a sabedoria, como sendo a nossa luz. Jesus utilizou de forma magistral essas palavras para registrar, né, para deixar marcado o seu ensinamento. Usou essas parábolas como um meio didático fantástico para deixar registrada a sua mensagem. Foi tão marcante, né, essa questão das parábolas, que elas passaram de boca em boca até chegar aos dias atuais. Essa era uma forma que Jesus encontrou de deixar marcado ao homem da época, que era um homem ignorante ainda. Ignorante por quê? Como dissemos, porque ele desconhecia, né, as leis divinas, ele desconhecia as leis que Jesus pregava, ele não entendia. E Jesus se utilizou dessas parábolas para deixar marcado. Como foi que Jesus trabalhou? Ele usava o tempo inteiro dos elementos rotineiros do homem da época, do homem do tempo em que ele viveu. Quais eram os elementos que faziam parte da vida do homem da época? De início, a pesca, né? Da região onde Jesus vivia, a pesca era um dos principais meios de vida, ações que o homem tinha. Então a pesca foi extremamente representativa na vida do homem. Temos parábolas sobre a pesca. Né? Ele usou de quê? Das núpcias, dos casamentos, parábolas, né, das bodas de Canaã. Ele usou da semeadura, a parábola do semeador, que nós vamos utilizar para tentar mostrar dentro dessa parábola a luz que nós temos dentro de nós. Usou a moeda, usou do dinheiro e muitas outras formas para deixar registrado de forma definitiva seu ensinamento. E isso era tão frequente na vida de Jesus, nas pregações de Jesus. Nós temos no Novo Testamento em torno de 48 parábolas. No Antigo Testamento também tem, mas ficaram conhecidas mesmo as parábolas de Jesus. E isso era tão marcante que começou a
inquietar, né, os discípulos, tanto que chegou a ponto de um deles perguntar a Jesus: Senhor, por que vos fala em parábolas? Ao que o mestre imediatamente respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido isso. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Olha a ignorância realçada aí, ignorância naquele sentido que nós falamos. Você pode estar vendo, você não acredita, você pode estar ouvindo, mas você não entende perfeitamente o significado, o conteúdo da mensagem. Isso foi narrado por Mateus lá no capítulo 13, nos versículos de 13 a 10. Tá? E foi assim, de forma velada, fechada, que esses ensinamentos de Jesus, incluindo as parábolas, conseguiram chegar até nosso tempo, atravessaram séculos e séculos, até chegar nos dias atuais, escaparam das grandes deturpações, né? Aquela história que conta um conto, aumenta um ponto, elas conseguiram escapar. Chegaram até os dias atuais, quando puderam ser interpretadas em espírito e verdade, através dos conhecimentos trazidos pelo Espírito de verdade, o Consolador prometido, que é o Espiritismo. O que é parábola? Parábola nada mais é do que uma história contada por alguém, porém ela se caracteriza pelo fato de conter nas entrelinhas um conteúdo de fundo moral muito grande. Né? As parábolas tratam de quê? De pensamentos e de alto nível, de altos ensinamentos morais. Já ouvi pessoas comentando, né? A fábula do filho pródigo, a fábula do semeador. Nós temos vários tipos de relatos na nossa língua portuguesa. A fábula é uma delas, a parábola é uma delas. Qual a diferença? A diferença é que na fábula, os fatos, as histórias, os diálogos se passam entre animais, às vezes até coisas. Né? Quem não lembra das fábulas de La Fontaine, a cigarra e a formiga, né? A raposa e a lebre, eles conversam, têm um fundo moral grande, mas a diferença marcante é que nas parábolas os diálogos ocorrem somente entre seres humanos. Não há envolvimento de animais nem de objetos. Nós temos então vários tipos de narrativas. Agora, até que ponto nós falamos que vamos entender o brilhe vossa luz através do ensino de parábolas. Mas até que ponto nós podemos confiar na realidade da interpretação que nós damos às parábolas? Lá no livro O Consolador, na questão 290, é perguntado a Emmanuel, um livro de perguntas e respostas, aí perguntaram para Emmanuel, eu vou resumir a pergunta, né? Ela é muito complexa. Até quando a gente pode entender e confiar no ensinamento, na tradução das parábolas, da maneira que é dada pelo Espiritismo? Aí Emmanuel responde assim: as parábolas do Evangelho são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e sabedoria para a humanidade. A verdade se veste de parábola e esta a encerra. Então, Emmanuel confirma plenamente as interpretações que a gente dá sobre as parábolas.
Então vamos direto à nossa proposta, que é estudar dentro do brilho vossa luz a parábola do semeador. O que ela nos diz? Ela está lá narrada. Foi narrada em Paulo, na segunda carta aos Coríntios, e Mateus, no capítulo 13, versículo 3 a 9. Ela diz o seguinte, é pequenininha: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro a 60 e outro a 30. E novamente, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí a gente começa a pensar, nós ouvimos, mas a história fica um pouco vaga, a gente não reflete, a gente lê, mas não reflete. A nossa proposta é refletir. Quem é o semeador no plano físico, entre nós encarnados? Quem que faz a semeadura? Nada mais, nada menos do que o homem, que cultiva a terra, como é que chama? O plantador lá que joga a semente, é aquele que faz o plantio. E lá no plano espiritual, quem é o semeador? Quem seria? É Jesus. O semeador é Jesus. Só que ele não plantou sementes de planta, como a gente está acostumado a ver, não. Ele semeou ensinamentos. Ele semeou sementes de luz para nós, para iluminar o nosso conhecimento e o nosso entendimento. Esse é o semeador. Quando ele sai para semear, ele divide a história, ele divide a semeadura em partes. Ele conta que a primeira caiu na beira do caminho, vêm os pássaros e a comem. Então ele joga a semente, quase que avulso assim, joga a semente, uma parte cai na beira do caminho, vêm as aves e a comem. Trazendo para a nossa linha de raciocínio, para o nosso dia a dia, nós somos, num primeiro momento, os receptores dessas sementes que foram lançadas, essas sementes que vieram de Jesus, essa semente que cai fora do caminho e que ainda não está preparada para brotar, para germinar. Caiu num solo que não está preparada para receber essa semente. Caiu num terreno que não está bom, que não é fértil. O que é o terreno? Vamos refletir. Se a semente, a luz é o ensinamento, o que seria o terreno? São os nossos corações, nossas mentes e a nossa capacidade de entendimento e de aceitação das mudanças. Nós somos muito, a grosso modo, casca grossa ainda para entender plenamente os ensinamentos de Jesus. Normalmente, quando a gente está numa casa espírita, a gente observa claramente dois grupos de pessoas. O grupo que vem com aquela intenção de aprender alguma coisa, com a intenção de levar alguma coisa de útil, e um outro grupo que vem, vamos dizer, praticamente obrigado. Quem é esse grupo? É aquele marido que não gosta, que vem acompanhar a esposa. É a mãe que vem trazer um filho que não gosta, mas está no receituário, tem que tomar o passe. São pessoas que ainda não estão abertas a aceitar o Espiritismo e aceitar a verdade, os ensinamentos. Os esclarecimentos, o entendimento, são lançados a todas as pessoas,
todo mundo que está aqui recebe entendimento, recebe luz, recebe conhecimento. Agora, só vai conseguir captar alguma coisa quem tem a mínima vontade de assimilar. É a semente, então, que cai na beira do caminho. Ela cai, porém não é aproveitada. Os pássaros vêm e a comem. Os pássaros nós podemos comparar, ligar, relacionar com o quê? Com os nossos processos externos, com as intempéries da vida, né? Com as coisas que nos machucam, que nos maltratam e que atrapalham muitas vezes a nossa caminhada dentro de uma religião, dentro de um ensinamento, que nos impede de fazer um curso, são nossos conflitos internos. Então são muitas coisas que atrapalham o nosso conhecimento, o desenvolvimento do nosso conhecimento. Normalmente no Novo Testamento, toda vez que se refere a aves, normalmente são coisas negativas. A gente pode traduzir como sendo coisas negativas. Uma outra parte, tratando já uma outra parte, para a gente dar uma caminhada, existe a semente que caiu na pedra. Quando cai na pedra, a semente não tem condição de aprofundar, de criar raiz, né? A pedra simboliza a letra dura, rígida do Evangelho, né? É a parte material da vida. Quem seriam ou quais seriam esses corações que a gente pode, né, interpretar como pedra? São as pessoas muito próximas, aquelas que nós comparamos inicialmente com as que vieram obrigadas ou não têm o menor interesse em conhecer os ensinamentos divinos, em conhecer os ensinamentos de Jesus. Elas podem até vir, mas vêm aqui para quê? Por curiosidade, para ouvir o coral cantar, para encontrar um amigo que sabe que vem aqui, mas não quero nem participar da reunião, não. Quero só conversar com ele, botar as fofocas em dia. Então essas são as pessoas que a gente chama de pedra, coração de pedra, interpretado nessa parábola. Ainda não está sensível, ela não foi tocada ainda e não está preparada. Seu terreno íntimo não está preparado para receber um pouco da luz, um pouco do ensinamento, um pouco do conhecimento. Essa pessoa pode até vir, ouve a mensagem, considera alguma coisa interessante, acha alguma coisa bonita, mas o coração é de pedra. Aí o que adianta? A pedra é a nossa resistência, é a nossa força bruta, então ela é resistente à mudança, ela não se adequa, ela não se adapta e é resistente a qualquer novo conceito que é apresentado a ela, aqui na casa ou em qualquer outra casa espírita. É a pessoa que de cara, mesmo sem conhecer, sem saber, né, sem ter luz do conhecimento, ela faz preconceitos. Preconceito não é só coisa ruim também não, gente. Preconceito tem coisa boa também. Preconceito é um conceito antecipado de um determinado assunto. Isso é o preconceito. Todos nós, nessa encarnação, temos conceitos já formados de encarnações anteriores, de encarnações passadas, que nos são, muitas vezes, nos cortam, nos atrapalham no nosso desenvolvimento. Por quê? Em busca, em resistência, em preconceitos, muitas vezes a gente se perde. Trazemos de encarnações passadas muitos conceitos de religiões que tivemos anteriormente, conceitos que formamos em outras vidas, de trabalhos que tivemos em encarnações anteriores, conceitos sobre maternidade, sobre família, sobre sexualidade. Então a gente tem muita coisa dentro da gente que não é só de agora não. Claro, temos as nossos conceitos atuais, mas temos os conceitos passados também.
que tendem a ser aprimorados cada vez mais. Quando nós não aceitamos os conceitos atuais, nós nos mantemos nos conceitos anteriores. E aí sim, é que a gente é chamado de preconceituoso. É porque a gente se mantém numa postura rígida, numa postura de pedra que não está aberta a mudanças. É aquela semente, então, que caiu na pedra, que não quis, não deixou a luz entrar, que não produziu, não teve profundidade, não teve assimilação nem entendimento o suficiente por causa da sua resistência na mudança e na aceitação. Mais uma parte da parábola, a outra parte ele comenta que é a parte das sementes que caiu sobre os espinhos. Quando ela cai sobre os espinhos, a gente entende que essa semente penetra um pouco mais fundo na terra, ou seja, penetra um pouco mais dentro do nosso interior, esse conhecimento. Mas ela se perde no meio dos emaranhados da vida. É aquela pessoa que vem aqui na reunião pública, vem na casa espírita, assimila, acha interessante, acha até bonito, até gosta. E nós somos espíritas, somos reencarnacionistas, acreditamos, claro, na imortalidade da alma, porém uma coisa é ser reencarnacionista e outra coisa é acreditar, é viver como um reencarnacionista, acompanhar e pensar nessa situação das vidas passadas, das lembranças que temos anteriormente. Muitas dificuldades que nós vivemos hoje em dia, nós atribuímos normalmente a terceiros, jogamos a culpa em outros, não paramos para analisar, ou então até nos culpamos, muitas vezes nos culpamos, mas não paramos para refletir que pode ser uma consequência de uma coisa vivida numa encarnação anterior. Aceitar que nessa encarnação a gente já traz aprendizados milenares. Nem tudo que acontece comigo hoje é consequência do que eu fiz. Vem de milhares de encarnações. Se são dificuldades que nós temos que entender, logicamente, nessa nós temos que melhorar, nós temos que apresentar e procurar, como reencarnacionistas, o melhoramento das nossas intenções, dos nossos pensamentos e aprimorar nossos esforços nos ensinamentos que Jesus nos deixou. De que forma? Aprendendo a compreender o próximo, aprendendo a se entender, a se compreender, mergulhando na sua intimidade e se entendendo. Aprender a perdoar, que nós muitas vezes não perdoamos. Eu te perdoo, mas não passa na minha porta, não, por favor. Senão eu te dou uma vassourada, hora que eu estiver lá no quintal, te jogo um balde d'água. Está perdoado, mas não fala comigo mais não. Tem muito disso, a gente vê muito isso é muito comum. Ou seja, perdoou da boca para fora, que a gente diz. Nós temos que aprender a amar o nosso próximo, amar os nossos amigos, amar também os nossos inimigos, como Jesus propôs. E é uma série de mudanças de comportamento que isso acarreta. Sempre nós estamos aptos a fazer. Isso tudo além das desculpas e das justificativas infundadas que a gente procura para justificar nosso erro, nossos erros, nossas falhas. Então a gente deixa de lado. Eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo para dedicar ao próximo, eu não tenho tempo para aprender ou para ir numa reunião. São empecilhos que a gente cria. Eu não estou com vontade, eu levantei indisposto, não vou naquela reunião não, demora muito, vai ficar difícil, eu não me
disponho a fazer o menor sacrifício, em prol de mim mesmo, muitas vezes, nesse caso. Bom, percebemos que nessas 3 primeiras fases que nós citamos, percebemos que a semente não fez progresso, ela não evoluiu, ela não germinou, ela está se preparando, ela está se desenvolvendo, entendendo todo um processo para que numa próxima encarnação, quando a Terra estiver realmente preparada, ela possa então receber a semente e fazer com que essa semente brote e frutifique. Foram as 3 etapas: a que caiu na beira do caminho, a que caiu na pedra e a que caiu no espinheiro. Aí ele fala que a semente que caiu na terra boa, que já caiu numa terra fértil, num coração mais aprimorado, num pensamento mais elevado de uma pessoa, essa semente boa produziu a 100, a 60 e a 30. Quando nós dissemos lá no início que as pessoas que vieram acompanhando as outras significam que a acompanhada veio porque quis. Eu vim porque quis e trouxe uma pessoa que não queria vir ou que não estava nem aí para isso. Elas vieram, essas pessoas acompanhadas, vieram porque sentiram a necessidade de ajuda, sentiram a necessidade de autoiluminação, de orientação, de busca do conhecimento. Elas estão dispostas a levar alguma coisa daqui. Elas já vieram preparadas, elas vêm, ouvem, recebem a semente e a partir daí começa então o processo da produção, o plantio dessa semente dentro do seu eu, dentro do seu próprio coração. Ela começa então o que a gente chama de processo de autoiluminação, que vai consequentemente contaminar quem está próximo. Isso é contagiante, é que nem vírus. É o processo então de fazer brilhar a vossa luz. Aí sim acontece o primeiro passo da germinação. A luz que estava escondida dentro de mim, guardada atrás daquela cortina, que não a deixava brilhar, ela começa a brilhar. Ou seja, qual que é o caminho, qual que é o processo? Eu venho, eu ouço, eu entendo e eu trabalho. Eu me trabalho interiormente também. Faz parte de todo esse processo. Isso vai gerar uma grande transformação interior e uma mudança de comportamento nosso muito grande. Um exemplo disso, dessas pessoas que vêm interessadas, é o próprio receituário. Quando a gente vem buscar o receituário, o que vem normalmente? Prece no lar, culto no lar, leia tal livro, se prepare, você está no lugar que você precisava estar. Aí alguém fala, mas a receita é praticamente a mesma coisa e tal. Mas por quê? Porque do livro que ele mandou ler, eu não assimilei o conhecimento que eu precisava ter. Eu não fiz com que aquele pedacinho de luz que está dentro de mim, que tinha conteúdo interessante e que ia acender essa lamparinazinha, eu não dei a mínima atenção. Aí ele insiste, até que um momento estoura. A luz acende, a ideia vem. Eu estou precisando disso, eu preciso ser mais calmo, eu preciso de parar de dar má resposta, eu preciso melhorar a qualidade, a condição dos meus pensamentos. Aí vem aquele clique, veio sozinho de mim? Não. Veio através do trabalho da espiritualidade, através do receituário e através dos espíritos que frequentam aqui e que estão a nos influenciar a todo momento, a todo instante. O ambiente, o expositor, o tarefeiro, o coral, a gente faz comparações de pensamento
e vê a necessidade de fazer brilhar a nossa luz em função do meio em que a gente está vivendo. A gente tenta melhorar. Quando a gente chega na casa espírita com esse propósito, a gente já fez 30%. Vamos dizer por cento, fica mais fácil de entender. A gente já conseguiu 30% do nosso objetivo, né, que é alcançar a iluminação. É pouco? É pouco? Falta muito? Falta. Né? Mas como é que a gente consegue melhorar isso? Trabalhando cada vez mais, se iluminando cada vez mais, se instruindo cada vez mais, convivendo no meio a todo instante e corrigindo, refreando nossas más condutas. Tem aquela fase que trabalhou de 30 até 60 também. Quem são eles? É quando a gente percebe a necessidade, por exemplo, percebe que já conseguiu um certo grau de conhecimento, já adquiriu uma luzinha, já descortinou a lamparina, aí a gente sente aquela necessidade de executar uma tarefa na casa espírita. Isso é um exemplo, né? E a casa espírita sempre precisa, está sempre precisando. É quando, depois de iniciada a nossa transformação, nós buscamos fazer algo mais, fazer alguma coisa além. É o momento em que nós somos observados, analisados tanto pelo plano físico quanto pelo plano espiritual. E principalmente por nós mesmos, que aí a gente vai estar num ponto em que a gente já está se cobrando. Opa, peraí, eu passei por fulano, nem cumprimentei. Nossa, fulano é da campanha do Quila, mas não é da minha área, não vou cumprimentar não. Né? Ou então, as más respostas, os maus pensamentos, as atitudes incorretas que a gente tem a todo momento, a gente está muito, nessa fase dos 30 aos 60, a gente está muito ligado nessas correções. E uma coisa que é extremamente importante a gente ter conhecimento, por exemplo, a gente vem para a casa espírita, a gente vem para executar uma tarefa, uma campanha do Quilo, um passe, uma palestra, a gente não está sozinho, não. A gente não vem sozinho, não. Todos nossos amigos e inimigos que nos seguem, que nos acompanham, vêm junto conosco. Então, eu não estou fazendo um bem, não é só para mim, não. Quantos antepassados meus podem estar aqui? Quantos antepassados de todos podem estar aqui presentes? Quantos inimigos que nós trazemos aqui para dentro e que com o tempo, ouvindo e vendo as nossas atitudes, analisando os nossos pensamentos e o nosso proceder dentro da casa espírita e fora dela também, não é ser espírita só dentro da casa espírita, eles vão melhorando, eles vão adquirindo uma condição melhor de sobrevivência no plano espiritual. E com isso quem ganha? Eu. O meu próximo, todo mundo sai ganhando. Então é uma busca incessante pela luz, pelo conhecimento, que a gente vai adquirindo com o tempo dentro de todas essas situações que a gente está colocando. É uma caça incessante, até que a gente atinge o objetivo de 100%. Né? É um objetivo longe? Até agora nós sabemos que nós já tivemos praticamente milhares de reencarnações. Em cada uma delas fomos pessoas diferentes e estamos na situação que a gente está hoje. E para chegar a 100%, falta muito. A gente sabe, basta a gente olhar para os nossos atos, para os nossos pensamentos, que a gente vai perceber claramente. Estamos distantes do nosso objetivo principal, que é chegar ao 100. E o que a gente pode entender dentro dessa parábola do semeador, o brilho vossa luz, desse grupinho que está entre 60% e 100%. Vamos dizer por cento para ficar mais fácil o entendimento. Quem teria 100% dos conhecimentos, da luz, do entendimento? Quem seria? Que a gente sabe, que a gente tem notícia no nosso mundinho. Quem teria 100% dos esclarecimentos?
nada mais, nada menos que Jesus. Jesus, o grande mestre, o nosso grande amigo, mestre, pai, que nos auxilia a todo tempo. Nós falamos de 60% a 100%, que é o que a parábola nos prega. Existem várias fases. Tem a fase, vamos resumir, a fase do aprendizado e tem a fase do semear. Vamos dar tempo ao tempo e fazer com que nossa luz cada vez mais se ilumine, estudando cada vez mais, praticando a caridade cada vez mais, o perdão, o amor ao próximo e estudando, buscando o entendimento e o conhecimento. Através de quê? De estudo, de livros, de palestras, a frequência na casa espírita, nós já vimos que é extremamente importante, para que a gente possa alcançar o 100% que Jesus nos fala na parábola. Quem estaria um pouco abaixo desse meio, acima de 60 ou até mesmo no 100? Quais outros exemplos nós teríamos? Um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, o indiano, Gandhi, exatamente, deu um branco, Gandhi. Então, essas pessoas, sim, estão na faixa entre 60% e 70%, 60% e 100%. E é esse o nosso objetivo, subir cada vez mais. A gente não precisa fazer esforço monstruoso nenhum, não. O que a gente precisa? É assumir, pelo menos aquela pessoa que faz os 30%, que é onde a gente praticamente se coloca, se acha hoje em dia, e fazer a parte que nos cabe. Nós não vamos chegar aos 100% num pulo, num salto, não. Nós vamos demorar séculos e séculos lá para estar na faixa dos 60%. Então nós já temos esse conhecimento, já temos a nossa luz, já sabemos que ela existe, já sabemos o que é a nossa luz. Então o que a gente tem que fazer? Crescer, botar gasolina aí, botar álcool nesse candeeiro aí, estudar, aprofundar, cuidar dos pensamentos, cuidar das atitudes e seguir a nossa vida dentro da maior paz, maior tranquilidade e respeito possível e amor com os nossos próximos. Essa era a nossa mensagem. Agradeço a todos pela atenção.